paz e alegria a todos os corações. Para darmos início ao nosso estudo dessa manhã, leremos uma página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Lição 120. Mesmo que não saibas, és exemplos para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável, não só pelo que realizes, mas também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifícios e amor. Cuida do que fazes e realizes, ensejando seguidores que se identifiquem e ajam corretamente. E assim, Mestre Jesus, aqui estamos nessa manhã para realizarmos mais um estudo em nossa casa. Que possamos, Senhor, através desse estudo, receber as orientações do Teu Evangelho de forma clara e edificante. Ampara, Senhor, a nossa expositora dessa manhã, que ela possa ser amparada pelos amigos espirituais e o seu mentor. Graças a Deus. E passamos então para o nosso estudo dessa manhã, que será com a nossa irmã Simone Afonso, trabalhadora aqui do CELC. O capítulo é o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, item 81, prefácio, preces pelos obsediados. Bom dia, queridos, que a paz do Cristo continue em nossos corações. E vamos dar continuidade ao capítulo 28, como disse nossa irmã, Coletâneas de Preces Espíritas, e hoje no nosso prefácio, no prefácio 81, nós vamos estudar pelos obsidiados, prece pelos obsidiados. Mas o que é uma pessoa obsidiada? Ou o que é um obsidiado? É uma pessoa que ela passa por uma obsessão, pela uma influenciação. E o que é uma obsessão? Kardec vai nos falar no livro dos médios que o termo obsessão é um termo genérico, porque dentro da obsessão existem vários graus, várias variedades. Então, um termo genérico, qual designa uma espécie de fenômeno. E esse fenômeno tem vários graus. E, lá no prefácio, Kardec vem nos dizer que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ação persistente. Um espírito mau foi criado mal? Não, nós fomos criados simples e ignorantes. E nós vamos conquistando as virtudes, mas ainda estamos imperfeitos. Então, esses espíritos em que ainda utiliza da obsessão para influenciar, são espíritos imperfeitos. Não são espíritos voltados ao mal, porque não existe nenhum espírito criado para o mal, ou que Deus impunha a ele a maldade para que ele possa obsediar alguém. Existe sim a obsessão por conta das nossas imperfeições, e a gente vai ver no estudo em que muitas vezes nós estamos ligados a um espírito por pensamento, sentimento, pelas nossas mazelas espirituais, pela nossa necessidade de refazer o caminho com aquele irmão que está conosco na caminhada. E aí, nós vamos dando continuidade, mas antes vamos entender que a obsessão, ela ocorre de várias formas.
de desencarnados para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Por quê? Somos todos indivíduos, individualidades, e somos todos espíritos. Se é uma ação persistente de um espírito inferior, de um espírito ligado ao mal, todos nós somos espíritos, todos nós podemos influenciar alguém, entendendo que a influência, ela é neutra. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo daquele espírito que vai nos trazer essa influência e da nossa afinidade com ele. Mas a obsessão não. A obsessão, ela sempre deriva de um espírito inferior. Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec nos fala que nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Então, a obsessão nunca vai ser causada pelo espírito bom, pelo espírito esclarecido, pelo espírito superior. São sempre espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda que caminham com dificuldade de perdão e de entendimento, ligado muitas vezes aos vícios materiais e morais, e se liga a quem ele achar sintonia, brecha, porta aberta para essas influências. Então vamos dar continuidade. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Kardec divide em três variedades de obsessões. A obsessão simples, que é essa influência moral, que é esse sentimento estranho que a gente às vezes sente, uma tristeza, uma melancolia, uma vontade muitas vezes de usar, de voltar a fumar ou voltar a beber. Eu já tinha deixado, mas eu sinto essa vontade. E então, nesse momento, eu tenho que me vigiar. Por que eu estou com essa vontade? Se há muito tempo eu já larguei os vícios, se já estou em outra caminhada. Por que esse pensamento de tristeza? Por que esse pensamento melancólico? Por que essa raiva descabida? Então, são sentimentos, influências que a gente ainda pode vigiar e combater. A gente ainda está com livre-arbítrio, em condições de perceber e vigiar para que a gente possa trabalhar através da prece e a vigilância e se libertar. Porque muitas vezes nesse tipo de influência simples, não é o irmão que está nos perseguindo, não é o irmão que está cobrando algo do passado. Ele está ligado a nós pelos nossos vícios, pelos nossos pensamentos desequilibrados. Então a gente antena, passa e esse irmão quer usufruir, por conta da sua materialidade ainda, dos prazeres que eu possa ocasionar para eles. Então eu tenho que vigiar, orar. E aí ele traz também as mais duas que a gente vai, no decorrer do estudo, trabalhar um pouco mais, que é a fascinação e a subjugação, que aí já são duas variedades mais complexas e difíceis da obsessão. Oblitera quer dizer apaga ou faz desaparecer todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. E aqui nós estamos falando para os médios ostensivos, mas todos nós somos o quê? Como diz Kardec, mais ou menos médios. Nós sentimos a influência, né? Nós sentimos a intuição, então todos nós temos que estar vigilantes. E aqui nessa parte aqui que ele fala do médium escrevente, esse espírito não permite que outro escreva no lugar dele. Só ele conduz, ele controla a mediunidade do médium. E aí muitas vezes essa mediunidade vai se apagando por conta da sua invigilância e de chegar a um ponto que ele não consegue sozinho reconhecer que ele está precisando de ajuda.
E muitas vezes esse próprio espírito que o controla faz com que ele se afaste do grupo. Os espíritos maus pululam, quer dizer, proliferam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Estamos num mundo de expiação e prova, num mundo ainda inferior. Somos espíritos ainda imperfeitos. Ainda temos vários sentimentos negativos. E quando desencarnamos, continuamos com eles. Continuamos imperfeitos. E somos a população do planeta. E como espíritos, ficamos em volta do planeta, em volta daqueles que a gente tem algum desafeto. Então, por conta da nossa imperfeição, a maior parte desses espíritos que aqui vivem são imperfeitos como nós, em graus diversos, porque na evolução existem graus até dentro dessa condição de perfeito, um com mais entendimento, outro com menos entendimento, um já começa a perdoar, o outro ainda tem dificuldade. A ação malfazeja, quer dizer, a ação nociva que eles desenvolvem, faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e como tal aceita. Então, gente, essa ação nociva, a obsessão que ela traz aqui, que é um flagelo que nós passamos, o mundo, o nosso planeta vive a braço com ela, por conta das nossas imperfeições. Quando nós entendermos e vencermos a nós mesmos, essas dificuldades já vão também não mais existir, porque o que nos liga ao outro são as nossas imperfeições, são os nossos vícios, a nossa culpa, que nos liga a esses espíritos, que também sofredores, que também vítimas, que também preso à parte material. Nós temos que ver esses irmãos que estão ainda nessa condição de obsidiar alguém como espírito sofredor. E muitas vezes mais sofredor do que aquele que está sendo obsidiado. Então a gente vai continuar aqui para depois a gente entender isso. Então ele fala aqui que a obsessão, como as enfermidades, tem que ser vista como expiação ou como prova. Porque nada acontece se não há um motivo de aprendizado, de reajuste. Se eu estou passando por uma expiação, por uma obsessão ferrenha, eu tenho que entender que ali há uma lei. Eu estou em curso nessa lei. Lei de quê? Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Todo o mal que eu fiz, eu vou ter que dar conta. Não saireis, da prisão enquanto dever qualquer coisa a seu irmão. Não é assim? Mais ou menos isso que Jesus falou para nós? Então eu vou ter que resgatar. Eu vou ter que aprender na carne a dor, o desespero, o sofrimento que eu causei ao outro. E eu vou ter que provar se eu venci a mim mesmo, se eu sou um ser melhor, se eu já consigo perdoar, se eu já consigo cuidar e se eu já consigo amar. A gente reencarna para aprender, para nos burilar, para aprender principalmente o perdão e o amor. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau, a um espírito imperfeito. Quando o nosso corpo tem alguma imperfeição, algum problema, ou na circulação, ou na circulação, ou no coração, qualquer deficiência faculta a possibilidade de nós pegarmos doenças mais fáceis, doenças perniciosas exteriores. Assim somos nós com as nossas imperfeições. Somos antenas e estamos ligados. Mas eu posso modificar essa sintonia, porque eu não
não fui criada para ficar no mal o tempo todo, com pensamento negativo o tempo todo, com vícios morais. Eu fui criado para o bem. E eu tenho um livre-arbítrio. Então eu posso mudar a minha sintonia a todo momento. Que eu desejar, que eu fizer o esforço da transformação moral, da reflexão sobre os meus atos. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tende a se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua melhoria própria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. A gente alimenta o corpo, faz exercício, cuida do corpo, uma máquina que Deus nos deu para a evolução, e é isso mesmo que temos que fazer, porque nós precisamos dela para caminhar na Terra, mas é uma máquina que um dia vai ter um fim. E nós, quanto espíritos imortais, cuidamos? E como se cuida? Da mesma forma que o corpo? Um pouco mais diferente, não é? Porque nós temos que alimentar nossa alma com bons sentimentos, nós temos que nos alimentar com a reforma íntima, trabalhar em nós o perdão, a reconciliação, vencer sentimentos que ainda nos causam dores físicas e morais, porque cada um de nós sabemos aonde temos mais dificuldade de trabalhar, qual o sentimento que me causa mais desconforto e mais desequilíbrio. E é nesse desequilíbrio que é a grande chave para que a gente se conecte com esses irmãos. Irmãos que nos perseguem com aqueles que estão passando e capta os sentimentos e se afiniza com eles. Então, quando o obsediado, ou a pessoa que está passando por essa influência, principalmente quando está no estágio de simples, consegue ele mesmo a prece, a transformação, procurar ajuda, ele não vai precisar de outras pessoas interceder por ele. Apesar que a oração é bem-vinda de todos os lados. Né? A gente pedir para alguém também orar por nós, quando nós estamos nos sentindo fragilizados, é um sentimento fortalecedor, porque a gente sabe que alguém também junto a nós está no mesmo pensamento, mas ele consegue ainda se fortalecer. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade, o livre-arbítrio. Então, ele vai falar da subjugação, que é uma outra variedade, em que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, fala que a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. Pode ser moral ou corporal. Muitas vezes, quando é moral, confunde-se com a fascinação. Quando é moral, o subjugado toma resoluções absurdas e comprometedoras, julgando sensatas. Quando é corporal, atua sobre o corpo do subjugado, provocando movimentos involuntários e às vezes colocando a sua vida até em risco. Né? Mas essa palavra possessão, a gente tem que entender que se usava muito na época de Kardec. Possessão, como se entende, não é a coabitação, não é um espírito entrar no corpo de alguém para ali fazer morada, porque o meu corpo é para o meu espírito. A subjugação, as obsessões são de mente a mente, perispírito a perispírito. Perispírito, corpo fluídico do espírito. Corpo, né? E na possessão, a visão que a gente tem de possessão é que o espírito vai entrar, vai coabitar no corpo do médium ou de cada um de nós. Isso não acontece. Essa existência a mim pertence, o corpo pertence a mim enquanto individualidade. Então existe a subjugação, que é essa união, essa união de mente com mente.
É assim que acontece, não entrando no corpo como a gente às vezes vê num filme, às vezes é relatado, né? Mas com o estudo da doutrina espírita a gente vem se esclarecer, né? Porque há apenas um constrangimento, uma dependência de um espírito sobre o outro, tirando assim o livre-arbítrio. Isso na subjugação, porque na subjugação a gente vai ver que acontece muitas vezes por vingança, por espíritos que querem o nosso mal, que nos perseguem, por emoções que foram no passado, sentimentos que foram no passado espiritual adoecida, não perdoada. Então aí há essa subjugação. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve, ele em procedente existência. Principalmente a subjugação, né? Deriva de uma vingança. Hoje o obsidiado é tido como vítima daquele irmão. Mas no passado espiritual a gente vai ver que aquele irmão que hoje adoeceu espiritualmente e persegue esse irmão foi vítima. Vítima no seu amor, vítima no seu orgulho, maltratado. Porque nós nos tornamos ligados ao outro através das leis. Se infligimos, se magoamos, se maltratamos, se criamos sofrimento, nós vamos estar ligados a esse irmão fluidicamente. Ainda mais quando esse irmão não consegue perdoar. Quando esse irmão ficou séculos perdido numa revolta, num ódio, e procura esse irmão a todo custo, em cada reencarnação, para perseguir o amor que adoeceu. E a gente vai ver muitos casos nas literaturas espíritas falando sobre isso. O próprio Divaldo fala que ele teve um obsessor por 43 anos. E esse obsessor, só através do amor que Divaldo dedica à mãe dele, que reencarnou num bebê, encarnou e foi parar na porta da mansão do caminho, é que ele entende que aquele ser era um outro homem, não era mais aquele que ele perseguia. Então, Jesus fala lá para nós, que faz uma referência: reconciliar com os nossos inimigos. Por que Jesus falava para a gente? Reconcilia com o seu inimigo quando está a caminho, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E aí Kardec fala assim, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras, para que a gente não leve para outras existências as mágoas, os rancores, as situações não resolvidas. Então, por isso que Jesus fala sobre o perdão. O perdão é um trabalho de cura espiritual dos dois lados da vida. Dos dois lados da vida. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por um fluido bom fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Então, quando o obsidiado se vê ligado, envolvido naquelas energias saturadas de ódio, de mágoa, ou então de sentimentos equivocados daqueles irmãos que estão ali ao lado dele, são fluidos que o envolvem e que muitas vezes repele outros que tentam ajudar, até o do próprio obsidiado que tenta a prece, que tenta ajuda com ele mesmo. Então, a necessidade é que esse fluido seja envolvido com fluidos melhores, fluidos bons, salutares, para que, com o tempo, os dois sejam envolvidos e esclarecidos. Não é assim? E aí nós vamos encontrar
dentro de uma casa espírita, né, os tratamentos que vão nos ajudar a esse reajuste. Nós temos o passe magnético, nós temos a água magnetizada, o atendimento fraterno, as reuniões públicas que vão nos ajudar ali com esses irmãos espirituais que aqui se encontram, fazendo esse tratamento de ajuda, envolvendo esse irmão sofrido dos dois lados. Então nós temos essa ajuda, né, que nós podemos recorrer a ela. O auxílio... Não, onde eu estou, gente? Ora, não. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Nós estudamos na semana passada sobre o médium curador, que a gente viu que é uma mediunidade rara, mas que muitos ajudam na troca, no equilíbrio desse irmão. Mas toda ação magnética, envolvendo fé, trabalho no bem, ajuda com esse irmão. Basta que a gente realmente acredite, tenha fé, basta que a gente procure o autoconhecimento, o automelhoramento, que mude os nossos pensamentos. Mas muitas vezes esse irmão obsidiado, ele não tem condição. E nós não temos que julgar se ele foi algoz no passado ou se hoje ele é vítima. Nós temos que ver o espírito que sofre dos dois lados da vida. Nós temos que ter um olhar compassivo para os dois. Nós não conhecemos a história pretérita espiritual de ninguém para falar você fez isso, você fez aquilo. Não nos cabe isso. Pedir o amparo a Deus para que ele consiga, os dois consigam a libertação. Porque os dois, e esse irmão muitas vezes que está obsediando, fica várias reencarnações ali, batendo, né, sem sair do lugar, sem conseguir perdoar. Esta ação mecânica, mas que não basta. Ele fala que não basta só a ação mecânica, que é tudo isso que eu falei. Não basta só isso muitas vezes. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre ser inteligente, a qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior a floresta, tanto maior será igualmente a autoridade. Quem é o ser inteligente? São os espíritos envolvidos nessa situação. Tem que se falar a eles. Tem que esclarecer e tem que ouvir dos dois lados. E nós temos as nossas reuniões mediúnicas, em que muitas vezes o irmão obsidiado é recebido na casa, passa pelo atendimento fraterno, ali é registrado a necessidade dele, o nome dele. Tudo isso é encaminhado para o grupo de irradiação, para o grupo do trabalho da mediunidade. E aí, essa reunião, quando acontece sob a permissão de Deus, sob a autoridade de Deus, que às vezes nem todos os espíritos é trazido, está em condição de ser trazido, mas a irradiação é feita e envolvendo aos dois. E muitas vezes esse irmão vem da comunicação e relata a sua trajetória, as suas dificuldades. E é nesse momento que tem que se falar com um ser inteligente, mas tem que ter superioridade moral. Nós sabemos que ainda somos imperfeitos, mas o amor, o respeito, o carinho, a parte doutrinária, o Evangelho de Jesus nos direciona a melhor esclarecer esses irmãos. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso, tá? Vamos tirar esse espírito perverso, porque tem que olhar esses irmãos como irmãos sofridos, irmãos infelizes em sofrimento, que ainda alimentam esses sentimentos, mas
que a gente sabe que nenhum mal é para sempre, que todos vão ter oportunidade de evoluir, que o bem é que vai sobrepor a todos nós. A renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, e aí evocações particulares, na época de Kardec se evocava por conta da doutrina que chegava, da forma de entendimento e de ter material para estudar. Hoje a gente não evoca. A espiritualidade sabe o momento certo de cada irmão vir às reuniões, ser esclarecido, e às vezes tem que ser mais de uma vez essa vinda, esse esclarecimento, para que equívocos passados se convertam em arrependimento e desejo do bem, se convertam em perdão, se convertam em reconciliação. Não adianta eu esclarecer o espírito desencarnado, eu tenho que também esclarecer o irmão encarnado que ele tem que mudar de postura. Ele tem que pedir perdão, ele tem que refazer a caminhada dele e mudar. Objetivando a sua educação moral, pode então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Um espírito, às vezes, que está há século vagando no ódio, há século perseguindo o irmão. E esse irmão já está caminhando, porque ele está em outras reencarnações. Então você imagina a alegria de ver um espírito se libertar da mágoa do passado e caminhar numa nova oportunidade de encarnação através do arrependimento, do desejo de transformar, de caminhar para o bem. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece, quando ele tem consciência e consegue fazer isso. O mesmo não se dá quando seduzido pelo espírito embusteiro. Ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, outro grau de obsessão, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação, porque aqui na fascinação o espírito vai trabalhar com o orgulho, com a vaidade do médium, alimentando, muitas vezes afastando ele daqueles que podem dar um conselho. Não vai muitas vezes tolir seu livre-arbítrio, mas vai alimentar o egoísmo, a vaidade, aqueles pensamentos, afastando ele de pessoas que possam ajudar e alertar. Porque os espíritos não colocam dentro de nós o que nós não temos. Pensamentos, sentimentos, eles alimentam. Se eles percebem que eu sou vaidosa, se eles percebem que eu tenho algum vício físico, eles vão alimentar. Mas eu tenho livre-arbítrio para decidir se eu quero esse caminho ou não. Quando chega na subjugação, eu já estou totalmente, muitas vezes, sem condição de escolher, meus irmãos. Mas em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. A prece para esse irmão. A prece para que ele encontre o esclarecimento, para que ele possa perdoar, para que ele possa fazer a sua caminhada. A prece para o obsidiado, que também está ligado ali em laços comprometedores do passado. Então a prece, o desejo no bem, o autoconhecimento, a reforma íntima, desconectar, tirar essa sintonia que muitas vezes a gente faz, que se liga ao outro pelos nossos maus pendores. E não esquecermos que não há sofrimento eterno. Não há. Não há imperfeição eterna. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui para evoluir e vamos vivenciar um mandamento maior, porque mandamento é para ser vivenciado. E quando isso acontecer, nós vamos nos libertar do ódio, da mágoa, dos ressentimentos.
E o mandamento maior que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando esse sentimento fizer parte de nós estaremos livres das obsessões. Nós nos veremos irmãos uns dos outros. E eu trouxe para nós a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Muita paz a todos, que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Agradecemos a nossa irmã Simone pelo estudo. Pedimos para que todos possam elevar seu pensamento a Deus, nosso Pai maior, dizendo assim: Deus de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos, pedindo o amparo desses amigos maiores, que possa ser derramado sobre os nossos irmãos aqui presentes, o bálsamo, a medicação que eles necessitem para o seu corpo material e espiritual, que eles possam sentir nesse momento esses fluidos que estão sendo introduzidos, derramados sobre cada um deles, que eles possam sentir a sua presença amiga, o seu amor, a sua bondade, que eles possam, Senhor, e todos nós, a partir desse momento, estarmos envolvidos nesse manancial de luz. E assim, Deus, obrigada, agradecemos mais uma vez pelo trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui estudando esse Evangelho com tantas orientações edificantes. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.